Num trabalho conjunto, o cientista político Steven Brans e o economista Mehmet Ismail mostram que as regras de muitos dos esportes não são justas. Regras justas, na definição deles, são aquelas que garantem que se dois competidores do mesmo nível estão jogando, terão a mesma chance de ganhar a partida. Segundo os pesquisadores, algumas das regras atuais são injustas porque dependem de um evento aleatório. Um exemplo dessa injustiça é a prática tão comum de lançar uma moeda, igual cara ou coroa, para definir que time chuta primeiro numa disputa de pênaltis ou qual equipe começa sacando no vôlei. Essa é uma questão porque está provado empiricamente que a ordem de quem chuta ou saca primeiro é um fator importante e pode influenciar o resultado. Por exemplo, ao avaliar 1001 disputas de pênaltis no futebol entre 1970 e 2013, o economista Ignacio Palacios Huerta constatou que os times que começaram chutando a gol ganharam a disputa em 60% das vezes. Percebeu que se não fizesse diferença, a média deveria ser de 50%. O pesquisador documentou ainda que o time que vence no cara ou coroa escolhe começar chutando em 90% das vezes. Palacios Huerta argumenta que é uma forte pressão psicológica sobre o time que é o segundo a bater o pênalti, especialmente se o outro time acertou o chute anterior. Poucas coisas mesmo são mais dramáticas no mundo dos esportes do que jogos de futebol decididos nos pênaltis. Essa pressão também está nos números. Nas 204 partidas decididas nos pênaltis em todas as Copas do Mundo até 2014, 71% dos chutes foram gols. Mas olha só, nos casos em que o jogador estava chutando para ganhar, ou seja, que aquele era o chute que encerraria a partida dando vitória para o seu time, 93% das vezes foram gol. Por outro lado, quando o chute se não entrasse levaria à derrota do time, apenas 44% dos jogadores acertaram o gol. Algumas partidas são inesquecíveis para quem assistiu. Voltando aos pesquisadores do começo do vídeo, Steven Brans e Mehmet Ismail, eles propõem uma alteração à regra atual de definição sobre como começam as cobranças de pênalti. Eles chamam essa regra de catch-up rule. O lançamento da moeda é mantido, mas o cara ou coroa serve só para determinar qual time será o primeiro a chutar na primeira rodada dos pênaltis, aquele mini-jogo dado pelo primeiro chute de cada time. Ao final dessa primeira rodada, se um time tiver feito gol e outro não, o time que não fez gol é considerado como estando em desvantagem. Desse jeito, ele vai ser o primeiro a chutar na rodada seguinte. Se em uma rodada nenhum dos times fez gol, ou ambos fizeram, o primeiro a chutar na próxima rodada será aquele que chutou por último no anterior, e assim por diante. Diferente, né? A proposta é ousada, e nenhum campeonato pelo mundo ainda comprou essa ideia. Algumas alterações às regras do futebol foram feitas pela International Football Association em 2016, mas nenhuma delas contempla a ordem das cobranças de pênaltis.